O Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, mostrou que o mercado financeiro segue atento ao avanço da inflação no país. O IPCA, índice que mede a inflação oficial do país, passou de 5,96% para 5,98%. Já a projeção do Produto Interno Bruto, PIB, subiu de 0,90% para 0,91%. A Selic, taxa básica de juros, permanece em 12,75%. E o câmbio para o fim do ano também segue inalterado em relação à semana anterior, em R$ 5,25. E para comentar o cenário econômico, vamos conversar agora com o economista-chefe do Banco Original, Marco Caruso. Boa tarde, Marco. Seja bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Boa tarde, obrigado, Priscila. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente. Marco, quais eventos da agenda econômica estão no centro das atenções dos investidores nesta semana? Pois é, a gente teve uma semana relativamente calma na passada, só que para esses próximos dias aí a agenda está bem mais pesada. Acho que o grande destaque lá fora vem dos Estados Unidos. A gente vai ter a ata da última reunião do Fed, né, do Banco Central Americano. Então a gente vai ter mais sinais ali nesse documento, que é bem grande, né, sobre para onde vão os juros lá fora, né? E aí, nesse sentido também, ao longo da semana, na verdade na quarta-feira, a gente também vai conhecer a inflação americana de março, né, que tem melhorado. A inflação no mundo tem melhorado, mas ainda está longe das metas dos banqueiros centrais, então ainda traz grandes desafios. No Brasil, a gente também tem inflação, saiu o IPCA de março, deve ter uma boa desaceleração, como eu disse, a inflação global tem melhorado, mas ainda traz desafios. A gente está falando do IPCA que deve ficar já na casa dos 4%, 4 e alguma coisa, né, no acumulado em 12 meses. A gente já está vendo o IGPM em deflação, né, saiu agora de manhã o GPDI, então tem uma melhora assim de inflação, mas com alguns desafios. E aí, para terminar, a gente termina ali a semana com os últimos dados do IBGE, com relação à atividade econômica no Brasil de janeiro. Varejo deve continuar fraco, está virtualmente parado, né, no 0 a 0 desde o terceiro tri do ano passado. Em compensação, o setor de serviços brasileiro continua como carro-chefe da economia, junto com a agropecuária, agora nesse começo de ano, deve estar crescendo ainda seus 7%. Então é uma agenda bem agitada. Bem agitado. E você começou, né, falando do cenário internacional, porque a gente tem visto, né, uma inflação persistente, mas existem evidências de que a atividade econômica vai sentir a crise no setor bancário americano. Agora, me fala uma coisa, como é que você vê o desenrolar disso aqui? Pois é, você vê que são duas coisas conflitantes, né? Você tem uma atividade econômica querendo desacelerar, sentindo o baque dessa crise bancária, só que uma inflação persistente, né? Melhorando, como eu disse, mas ainda persistente em patamares altos. Quando eu junto essas duas coisas, como economista, eu fico preocupado, né? Eu acho que a gente está num momento macroeconômico razoavelmente perigoso lá fora. Porque se a inflação não alivia, os juros não conseguem aliviar. Só que você tem uma desaceleração da atividade econômica que te pede menos juros, só que você não pode dar porque a inflação segue persistente, né? Então, quando eu junto tudo, me parece que os riscos globais têm se multiplicado. Porque os banqueiros centrais estão se debatendo aí, né? Porque, na verdade, a gente está chegando num certo limite de quanto que você pode usar a política monetária para tentar salvar a economia, né? Se você tiver um baque mais forte, porque você tem uma inflação que não volta ali para patamares razoáveis, né? Então, nesse cenário, quando eu olho essas duas coisas, a gente está ficando meio sem bala na agulha, né? Para combater os vários desafios. Então, me parece que a gente tem que ter um pouco mais de cautela com o que está vindo lá de fora, porque é um cenário conflitante de inflação forte, mas de sinais de que a atividade pode tomar um baque maior e onde você não tem tanta bala para atacar todos os problemas. Acho que a gente vai passar, o resumo disso tudo é que a gente vai passar por uma atividade mais fraca, sim, lá fora, mas com uma inflação não necessariamente mais baixa, né? Quer dizer, de níveis saudáveis, né? Então, me preocupa um pouco esse mix do que eu estou vendo lá fora. Preocupante, né? E requer cautela aqui. Agora, no Brasil, o governo ele deve encaminhar para o Congresso, Marco, o projeto de lei que cria um marco fiscal que vai substituir o atual teto de gastos. Essas regras diminuem os riscos fiscais aqui no Brasil? Pois é, esse é o grande debate entre os economistas nas últimas semanas, desde que o ministro Haddad trouxe, pelo menos o PowerPoint, né? Agora a gente vai receber o documento em si, né, do novo marco fiscal. Acho que a melhor frase que eu ouvi sobre esse novo marco fiscal veio justamente do Roberto Campos, presidente do Banco Central, né? Ele disse que o marco reduz, sim, os riscos de cauda, né? Ou seja, riscos de um cenário muito negativo.
né? Essa é a melhor frase, mas o que ele não diz ali é que ele é insuficiente. O marco fiscal do jeito que ele está hoje, ele ainda é insuficiente para a gente dizer que os nossos riscos fiscais caíram. Essencialmente porque o próprio ministro Haddad diz para a gente que ele em si, as regras que estão lá, pelo menos no PowerPoint que a gente viu, não são suficientes para, por exemplo, a gente trazer um superávit para as contas públicas no Brasil. Ele mesmo tem dito que, olha, nós vamos atrás de receitas extras, né? Então ele vai precisar. Ele diz que não vai aumentar a carga tributária, mas ao mesmo tempo diz que vai rever algumas isenções tributárias, né? Então, de gente que não paga imposto. Então, ele vai precisar sim procurar o bolso que vai pagar essa necessidade de uma receita extra, né? Enfim, então quando eu junto tudo, as regras fiscais novas que vai vir com esse marco fiscal trazem sim alguma visibilidade sobre as contas públicas daqui para frente, mas não necessariamente ainda uma estabilidade do endividamento público federal. A gente vai precisar de novas medidas e essas novas medidas vão vir do lado da Receita. Então, aumento de impostos me parece que vão ser inevitáveis. A questão agora é descobrir quem vai pagar essa conta. Tá certo, Marco. Obrigada aqui, mais uma vez, aqui, trazendo toda a análise econômica aqui dessa semana. A gente se encontra novamente semana que vem. Uma boa tarde. Obrigado, boa tarde e boa semana para todo mundo.